6h32, estamos de volta com o seu ITN para falar sobre política. E Ari Mateia Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite, Ari. Boa noite para vocês, boa noite, telespectador. Sua Excelência a urna já está seguindo para o seu reinado. Ô Ari, o clima está esquentando, principalmente na disputa pelo Senado aqui na Paraíba. Pois né? é, esquentando, Felipe, em duas perspectivas que eu vou explicar melhor. A primeira delas é uma consequência da decisão esta semana da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que não aceitou, que arquivou o recurso do ex-governador Ricardo Coutinho. Do ponto de vista processual, ainda é possível um recurso do ex-governador, mas as chances dele, evidentemente, vão se encurtando à medida em que ficam escassos essas alternativas jurídicas. Diante dessa posição do Supremo Tribunal Federal, alguns candidatos ao Senado, mas principalmente a candidata Poliana Dutra, do PSB, busca avançar sobre o eleitorado de Ricardo Coutinho, sob a tese muito conhecida do voto útil, que nesse caso é não perca o seu voto para o Senado. E isso tem feito um movimento muito grande em relação às pessoas que têm um perfil de simpatia ao PSB, ao PT, e em linha mais ampla com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ricardo reagiu duramente a isso, está através de redes sociais criticando, abominando até essa postura da candidata Poliana Dutra. Mas Poliana enfrenta um outro problema e é dentro do seu partido. Duas lideranças expressivas do PSB na Paraíba anunciaram apoio a Efraim Filho para o Senado nas últimas horas. É o caso de Evásio Bezerra, deputado estadual do PSB, com liderança na região do Brejo, e Gervásio Maia, candidato a deputado federal, que tenta a reeleição, ele é deputado que tenta a reeleição, e no caso de Gervásio, com um componente adicional. Ele é presidente estadual do PSB e passou a pedir votos para um candidato ao Senado de outro partido. É um problema que estourou no colo do governador João Azevedo, que lidera essa chapa do PSB aqui no estado. E esse tipo de situação marca muito essas eleições, né, Ari? Agora, você consegue desenhar para a gente um cenário de segundo turno para a disputa para governo da Paraíba? Olha, tudo aponta que teremos, sim, segundo turno na eleição para governador. Ainda há aliados de João Azevedo que imagina a possibilidade de um desfecho no turno que vai ser disputado neste domingo. Mas, à luz das pesquisas que têm sido divulgadas e daquelas chamadas de consumo interno para os partidos, a compilação dessas pesquisas aponta que teremos, sim, segundo turno para governador da Paraíba. E tem a história do segundo pelotão, que é composto por Pedro Cunha Lima, do PSDB, por Nilvan Ferreira, do PL, e por Veneziano Vital, do MDB, que buscam essa chance de disputar diretamente com o João Azevedo no turno suplementar. Detalhe importante que merece ser observado: nos últimos debates, a começar do daqui da Rede ITA, no começo desta semana, Pedro passou a ser um alvo predominante dos demais oposicionistas, ou pelo menos de parte deles, e principalmente do governador João Azevedo, e isso pode ser sintomático no que se desenha como o cenário, como se dizia há pouco, para a disputa no segundo turno. Ainda teremos pesquisas a serem divulgadas, e aí ficará mais claro, antes mesmo da ida às urnas do domingo, como vai ficar esse quadro na Paraíba. Para fechar esse assunto, é bom pontuar também outro aspecto relevante. O segundo turno da Paraíba terá duas histórias muito diferentes, havendo ou não havendo o segundo turno da eleição presidencial, que é a eleição extremamente radicalizada. Para fechar, duas pesquisas muito interessantes, eu pensei um tópico de cada uma. Primeiro, a mais recente pesquisa do Instituto Quest. Eles perguntaram e apuraram, e 9 em cada 10 pessoas entrevistadas disseram que querem que a eleição presidencial termine no primeiro turno, qualquer que seja o candidato que venha a ser o escolhido. E a outra mais lamentável, que eu até me viro para vocês para comentar, algo lamentável desse processo eleitoral,
é um recorte do Instituto Datafolha. Das pessoas ouvidas, 46 delas disseram que deixaram de conversar total ou parcialmente com amigos ou familiares por conta da política. Muito, mas muito lamentável. Triste Que a política tinha que ser uma coisa saudável, que todo mundo deveria estar dialogando, buscando caminhos pela melhora do Estado, da sua cidade, do país, e está virando... E, em outra perspectiva, o respeito às opiniões, às opções contrárias. Né? É uma premissa do Estado democrático. E da política, Exatamente. onde há violência, seja ela física ou de comunicação até, não tem política. Né? Exatamente. Obrigada. É o extrato lamentável das eleições de 2022. É isso. Exatamente. Boa noite, Muito bom essa sua trabalho pra pontuação você, né? aí. Ari vai trabalhar muito esse fim de semana, aliás, todos nós. Exatamente. Pois é. Boa noite a todos. Boa noite, Ari. E neste fim de semana,